Tudo bem, pessoas? Hoje vamos falar de Telefone Preto 2, dirigido novamente pelo Scott Derrickson. Esse que é a sequência do longa de 2022 e que traz o Ethan Hawke de volta para esse papel que vem gerando muita repercussão. O original Telefone Preto foi baseado no conto do John Hill, filho do Stephen King, e trouxe uma mistura de suspense com elementos de slasher que funcionou bem, até dentro do gênero de terror, e que garantiu essa continuação. Agora, em 2025, com o mercado de horror já um pouco saturado de tantos remakes e reboots, e o diretor decide aqui expandir esse universo, ele não só continua a história do Fine e da Gwen, mas introduz novos personagens que vão conectar o mundo dos sonhos com ameaças reais, e o filme se passa alguns anos depois do primeiro, explorando as consequências psicológicas do trauma, o que dá um ar mais maduro para a narrativa. E o que eu gostei já foi o roteiro. Foi escrito pelo diretor. Ele evitou um erro comum de sequências que só repetem fórmulas. Ao invés disso, ele aprofunda mais na lore do Grabber, revelando camadas sobre a sua origem, que adiciona mistérios sem forçar a explicação desnecessária, e tem um ótimo equilíbrio entre o mundo dos sonhos e o mundo real. E eu costumo valorizar quando a trama, principalmente em filmes de terror, respeitam a inteligência da audiência, e aqui eles fazem isso até que bem. Vão sim ter conveniências e as famosas coincidências, mas não tão escancarado para incomodar a narrativa. E o Scott Derrickson mostra que evoluiu desde o primeiro longa. Ele usa a câmera de forma mais dinâmica aqui, com planos para construir a tensão em um ambiente claustrofóbico, como porões e casas abandonadas, e tem uma referência clássica aqui a clássicos como A Hora do Pesadelo, e que fica muito nítida. E em 2025, com o avanço da tecnologia do som no cinema, a direção vai explorar isso ao máximo, criando uma atmosfera que te faz sentir o peso do silêncio interrompido por ruídos. E o Ethan Hawke volta pro Grabber, mas dessa vez como uma performance que vai além do vilão, unidimensional. Ele traz nuances pro seu personagem com muito sadismo. É o tipo de atuação que me lembra o que o Anthony Hopkins fez em Hannibal, por exemplo, mais adaptado para um terror mais contemporâneo. O Ethan Hawke vai dominar aqui todas as cenas. A sua presença física com máscaras de gestos marcados elevam o filme para outro nível. Já os novos atores no elenco merecem comentários, como a Madeleine McBride, que cresceu e entrega uma performance ainda mais madura, lidando com temas complicados no meio desse caos. Ela não é só aquela menina forte, tem uma camada de dúvida e crescimento que a torna mais viva. Já o Mason Thames, que faz o Fine, aparece bem menos, é verdade, mas quando ele surge, é competente, mostrando as cicatrizes emocionais de um sobrevivente. E visualmente, Telefone Preto 2 é bem cuidado na sua cinematografia. O diretor de fotografia usa cores mais frias, com tons de azul e preto que reforçam o tema de isolamento. As sequências noturnas são filmadas com uma iluminação natural, evitando um CGI mais marcado que estraga tantos filmes de terror atuais. E vamos ter uma cena em particular aqui, em um cemitério, e é aterrorizante, gente. Eu adorei a forma como ela foi construída. Tem todos os elementos de uma boa cena de filme de terror clássico, e com várias referências ao cinema dos anos 70 e 80. E o som e a trilha são cruciais desse gênero. A composição vai incorporar elementos do primeiro filme, mas vai evoluir para incluir sons ambientes que simulam vozes. No cinema, você consegue sentir os sussurros vindo de todos os lados, o que aumenta a imersão. E como uma pessoa que gosta de analisar o áudio no cinema e todo o som ambiente, eu digo que isso não é só barulho aqui. É uma ferramenta narrativa que vai guiar o medo realmente. E os temas é o que vai diferenciar um bom filme de terror de um genérico. E nesse filme, o diretor explora um ciclo de violência e com traumas que se perpetuam através de gerações. É tudo muito bem entregado à trama, questionando se o mal é inato ou aprendido. São temas que vão ressoar forte, e comparado ao primeiro longa, que era mais sobre sobrevivência infantil,
essa sequência amadurece um pouco mais o debate. E o filme tem cerca de 2 horas de duração, e o segundo ato é sem dúvidas o mais forte, é onde o longa vai manter o espectador realmente engajado com a história. Ele vai usar de vários artifícios para isso, como se reconectar com o universo sem ser expositivo demais. E o final, bom, ele fecha arcos enquanto abre outras portas, claramente deixando um gancho para forçar uma trilogia, o que pode ser um erro enorme e que, sinceramente, eu não sei se eles vão ter mais material para mais um filme, de verdade, gente. E a influência literária do John Hill é notável, com elementos até de horror cósmico que vão além do slasher. Vão ter toques de mistério aqui que me fizeram pensar em It do próprio pai dele, mais adaptado para um público mais jovem, e eu vejo isso como um acerto, usando referências para expandir o conto original sem traí-lo. Só algumas subtramas envolvendo a polícia que me pareceram um pouco forçada, como detetives que demoram a conectar pontos óbvios. Não estraga o filme, é verdade, mas tira pontos. Ele poderia ser mais inovador, sem dúvidas. E outra coisa é o humor. No primeiro longa tinha um alívio cômico leve. Aqui, eles são mais espaçados, o que torna o tom um pouco mais sombrio. Para mim isso funcionou bem, foi uma escolha corajosa até, priorizando esse terror psicológico sobre um entretenimento mais fácil. Então, no geral, Telefone Preto 2 é um bom exemplo de como sequências podem seguir o mesmo padrão do original, sem inventar muito e manter a qualidade. Em 2025, num ano muito bom pro terror até agora, com excelentes lançamentos, esse filme se posiciona como um bom filme, sim. É um longa de slasher bem honesto e que vai entregar bons momentos, e eu recomendaria a sessão para quem gosta de um suspense e para quem já havia gostado do primeiro filme. E para Telefone Preto 2, nota 6. Então é isso, pessoal. Mais um bom lançamento aí no gênero de terror nesse ano. Realmente tem sido um ótimo ano para esse gênero. Alguns tropeços é verdade, mas tem sido um ano satisfatório. Até caberia no final do ano uma lista só de melhores filmes de terror, e eu vou ver se eu consigo fazer para vocês. Beleza, pessoal? E me conta aqui nos comentários se você gostou do filme, deixa aí a sua opinião, fique à vontade para comentar o que você quiser. Obrigado por assistir até aqui, até o próximo vídeo e nos vemos em breve.